Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Curitiba presente, Itaparatins, Tocantins também na área. Muito boa noite. Nessa sexta-feira. Adriana, boa noite. Aurelinda. Muito bem. Vamos lá, pessoal. A Mirla já está preocupada com a live, se ela vai ficar salva ou não. Não vai ficar salva. Você vai ter que ficar ao vivo, se você quer acompanhar. Francesco! Muito boa noite, Francesco. Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, São José dos Campos. Pessoal, vamos lá começar então o nosso trabalho. Vamos fazer aquele serviço de generosidade, vamos chamar a galera. Vou contar tudo. Clique no aviãozinho, chame 10 pessoas, faça isso por você, não por mim. Você vai compartilhando. A boa notícia vai saber quem está precisando desse conteúdo. E hoje o conteúdo vai ser muito especial, tá? Já chamei a minha galera. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Eu vou dizer uma coisa bem do fundo do meu coração para você. Se você aplicar o que você vai aprender aqui, aplicar, porque entender você vai. Eu vou explicar isso de uma maneira que não... E é simples. É simples, mas não simplista. Mas se você aplicar isso, que você vai aprender aqui, hoje à noite, e eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta, que você anote isso, que você acompanhe, que você tire esses 40 minutos, que você fique atento aqui comigo. Não é falação, não vou ficar... Vou ir direto ao ponto. Que esse é o objetivo dessa série. Essa série tem como objetivo passar 35 princípios muito claros, muito lógicos, muito óbvios, para você aplicar na sua vida, para você alcançar sucesso profissional e para você ter dinheiro na sua vida. Então nós começamos, hoje é a terceira noite. Na primeira noite, nós falamos do princípio 1, que é organizar e executar em torno, conforme a sua prioridade. Nós falamos ontem o princípio 2, que é inverter a pirâmide. Não é abrir mão da pirâmide. Não é isso. É você inverter a pirâmide de Maslow e começar pela autorrealização. O que é a autorrealização? Expliquei isso ontem de noite. A autorrealização são as suas competências, os seus talentos, as suas habilidades. Você começar a desenvolver isso, ao invés de você se preocupar demais com suas necessidades fisiológicas e com suas necessidades de segurança. A maior parte é ilusão. Eu leio todos os comentários, eu sempre posto o princípio lá no meu feed e eu leio todos os comentários. E eu vi as preocupações de vocês, as perguntas, as dúvidas de vocês, e eu quero garantir que eu vou sanar todas elas. Nós estamos só na terceira noite, nós trabalhamos 2 noites. O áudio está muito baixo, muito bem, eu vou puxar o meu super microfone mais perto, tá? E aumentar o volume, e aí nós vamos colocar a mão na massa, tá bom? Vamos lá então, pessoal. O que eu quero que você entenda? Anote a fórmula que eu vou explicar hoje, tá? Anote a fórmula. A fórmula é... Escreva em maiúsculo. Vou escrever ela aqui, vai ficar invertido, mas você vai entender. É isso que eu vou explicar hoje à noite. Eu quero que você nunca mais esqueça isso, tá? A fórmula é AP mais AT igual AP mais AT
igual a PP, e esse PP é igual a SD. É isso que eu vou explicar para vocês, tá? AP mais AT igual a PP igual a SD. O que eu quero que você entenda, tá? Vamos se focar bem aqui, porque isso é uma aula técnica, tá? Não é uma aula de oratória ou de muita dialética. Então, ela é isso aí, ó. A Dani já colocou aqui, AP mais AT igual a PP igual a ST. É isso aí. É o que a Luana digitou aqui. O Edmar também, João Pereira. Vamos lá. Eu vou fechar aqui os comentários para a gente poder se focar, porque eu vou ter que mostrar, explicar essa fórmula. O que acontece? Essa fórmula é literalmente tudo o que você precisa para mudar radicalmente a sua vida. Eu fiz isso e mais uma legião de pessoas fizeram isso. E eu quero que você entenda isso. Quero que você pratique isso. Eu quero que você, preste atenção, transforme isso, essa fórmula, transforme isso na sua bússola, que não vai ter erro. Não vai ter erro. Você não precisa de muita falação, o sucesso não é tão difícil, você só precisa entender isso, tá? Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui o meu bloquinho e eu vou falar bem devagar, bem pausadamente, para você poder anotar isso, tá bom? Então, imagine o seguinte, tá? Imagine que você hoje esteja aqui, tá? Então você está aqui. O que é o princípio número 1? O que é o princípio número 1? O princípio número 1 é para você... o princípio número 1 diz o seguinte: organize e gerencie conforme sua prioridade. E lá na aula 1, eu falei que você precisa, para poder organizar e gerenciar em torno da prioridade, você precisa ter uma prioridade. Então, o que acontece? A primeira coisa que você precisa ter, vamos colocar aqui, a sua prioridade, tá? O que é a prioridade? Vocês lembram? A prioridade é o resultado que você quer, tá bom? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: o que produz, você está aqui, o que produz o seu resultado? Isso é muito simples. O que produz o seu resultado? Se você entender isso, e eu vou explicar isso em 30 minutos, tão simples, se você entender essa fórmula, você vai literalmente decolar a partir de hoje. Então você precisa entender o que produz o seu resultado. Agora, você também precisa ter um resultado em mente, que é a sua prioridade. E você também vai entender por que você precisa inverter a pirâmide de Maslow. Eu tive muitas perguntas lá, como: eu posso ter 2 prioridades? Você vai entender por que você não pode ter 2 prioridades. Ah, eu sou bom, muito bom no que faço, mas eu não ganho dinheiro. Eu inverti a pirâmide de Maslow, mas não tive resultado. Você vai entender tudo isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o que cria o seu resultado. Na verdade, tudo que você precisa entender na vida é que o seu resultado, ele depende de 2 coisas. A primeira coisa, daquilo que você sabe fazer. Você nunca vai ver uma pessoa que não sabe fazer nada ter sucesso. Toda pessoa que tem sucesso, ela tem uma expertise em algo, ela é muito boa em alguma coisa.
O jogador de futebol que mais ganha dinheiro não é o mais bonito, mais alto, mais forte, é aquele que mais sabe jogar futebol. Então o que acontece? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter uma aptidão. A aptidão significa ser apto a fazer algo. Então, se você quer ter sucesso, se você quer ter dinheiro na sua vida, você precisa se perguntar, e se pergunte nesse momento, qual é a minha maior aptidão? O que eu verdadeiramente sei fazer? Porque se tu não sabe fazer nada, é difícil ganhar dinheiro. As pessoas não vão te dizer isso de uma maneira tão direta. Por quê? Porque aí você meio que torce o nariz, porque a gente meio que gosta inconscientemente de se iludir. Ah, eu vou ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, você precisa entender que para ter dinheiro você precisa desenvolver uma aptidão. E isso não é difícil. Agora, tem muitas pessoas que têm uma aptidão e não ganham dinheiro. Elas são muito boas no que fazem, mas elas não ganham dinheiro. Onde é que está o problema dessas pessoas? O problema dessas pessoas está na questão que é a atitude. Elas têm uma atitude errada. Elas têm uma atitude equivocada em relação à vida. Então, o que cria o resultado que você tem na sua vida? O resultado, ele sempre é, o resultado da sua vida, ele sempre vai ser a soma da sua atitude e da sua aptidão. Se você quer saber o seu nível de sucesso, você precisa olhar para a sua aptidão e a sua atitude. Então, qual é o princípio de hoje? Nós vamos desenvolver isso aqui melhor. Eu vou te dar um plano para você se tornar bem-sucedido. Em 1, 2, 3, no máximo em 5 anos. Eu vou te dar todo o caminho, e é muito simples. Mas você precisa entender uma coisa nesse momento, escreva isso. Ontem nós falamos eu usei o exemplo do Steve Jobs, e o Steve Jobs disse que para ter sucesso na vida, para fazer algo extraordinário, você tem que ter paixão. E isso confunde muitas pessoas, porque as pessoas acham que se elas agem sobre a paixão, elas vão ter sucesso. Não, não é a paixão, ela não vai te trazer sucesso. A paixão não vai te trazer sucesso. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, isso não te garante o sucesso. O que te garante sucesso na vida? O que te garante sucesso na vida? Uma única coisa. Escreva, é o princípio de hoje. Eu estou entregando aos pedaços para depois juntar tudo e vai ficar muito claro na sua cabeça. O princípio número 3 diz exatamente o seguinte. O nível de sucesso em qualquer área da sua vida vai ser diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal nessa área. Trouxemos uma outra palavra para o jogo, o poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal, pense o seguinte, se você quer ganhar mais dinheiro, se você gostaria de ganhar mais dinheiro, se você gostaria de ter mais sucesso, mais reconhecimento profissional, por que você não consegue? Porque te falta poder para isso. Se você tivesse poder para ganhar mais dinheiro, você ganharia mais dinheiro. Te falta poder. Você está entendendo isso? Então, o que quer dizer essa fórmula? Mas não se precipite, tá? Não se precipite, não deixe a sua mente te levar, porque eu não expliquei nenhuma parte disso.
O que quer dizer a fórmula AP? O que quer dizer essa fórmula? AP mais AT igual a PP igual a SD. Aptidão mais atitude é igual a poder pessoal. E o poder pessoal é igual a sucesso e dinheiro. Aptidão, aquilo que você sabe fazer, mais a atitude, o seu modo de pensar, o seu mindset, a sua mentalidade, a sua percepção, aquilo que você sabe fazer, mais o seu modo de pensar, a sua atitude, são iguais ao seu poder pessoal. E o poder pessoal é igual a sucesso e dinheiro. Então preste bem atenção. Isso é a coisa mais dura que talvez você vai ouvir na sua vida, mas também é a mais verdadeira, a mais lógica e a mais transformadora. O sucesso na vida que você tem, ou mesmo dinheiro, ele sempre é igual ao seu nível de poder pessoal. Isso é a coisa mais dura que você vai ouvir. Sucesso igual a poder pessoal. Por que isso é duro? Porque isso joga a carga sobre você. Você não tem mais como culpar o sistema, você não tem mais como culpar o seu chefe, o seu patrão. Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho poder pessoal, eu sou muito bom no que eu faço, mas o problema é a empresa que paga pouco. Ora, procura uma outra empresa. Ah, não, mas falta atitude. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas você está preso a uma situação, falta atitude. Então, vamos entender isso por parte, que vai ficar muito claro. E por que isso é tão transformador? Porque se você entende isso, se você sabe que poder pessoal é igual a sucesso, se você quer aumentar o sucesso, ou se você quer aumentar os seus ganhos, o dinheiro, você só precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. É simples assim. E eu vou te mostrar como fazer isso. Então fique bem atento, porque agora vai começar a cair uma cascata de chaves que você vai usar a partir de hoje na sua vida. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Isso aqui se aplica em qualquer área da sua vida. Olha como é lógico. Se você tem um elevado nível de poder pessoal para criar os seus filhos, você vai ter sucesso na criação dos seus filhos. Se você tem um elevado nível de poder pessoal no relacionamento, você vai ter sucesso nos seus relacionamentos. Mas nós aqui não estamos falando sobre relacionamentos, nós não estamos falando sobre educação de filhos, nós estamos falando sobre como ter sucesso e como ter dinheiro. Esse é o objetivo dessa série. Então, o que acontece? Tudo que você precisa entender é que você precisa, não se foque no sucesso, não se foque no dinheiro, se foque no seu nível de poder pessoal. Por quê? Porque se você aumentar o nível de poder pessoal, é impossível você não aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro e de ser bem-sucedido. Uma pessoa que tem um elevado nível de poder pessoal, ela inevitavelmente vai ter um elevado nível de sucesso. Agora, voltando para essa questão aqui, tá? Eu fiz um gráfico aqui, eu vou fazer um outro, porque agora vem a parte mais importante. Não perca isso, é a parte mais importante. Eu vou fazer um outro gráfico aqui e eu vou usar a legenda, tá? Aqui está você hoje, tá? Esse é você. E você está aqui. As pessoas dizem, como é que eu começo do zero? Você nunca começa do zero. Você começa do zero quando você nasce. Você nunca começa do zero. Você sempre tem um certo nível de aptidão. Você sabe fazer algumas coisas. E você sempre tem um certo nível de atitude.
a sua atitude, você tem atitude, e às vezes atitude, o fato de você ter atitude é uma coisa negativa, porque você tem uma atitude errada. Mas isso nós vamos falar nas próximas aulas, eu quero que você entenda essa fórmula. Então você está aqui hoje e você tem um poder pessoal X. Eu não encontro... Eu quero insistir para você entender isso. Então preste atenção, porque muitas pessoas não ouvem o que a gente fala, porque isso aqui é tudo que você precisa. Você tem um poder pessoal X. Esse poder pessoal, ele é igual ao seu nível de sucesso. Então, se você quer saber qual é o seu poder pessoal hoje para ganhar dinheiro, olhe o seu contra-cheque. Olhe o seu prolabore. Se você hoje ganha R$1.000 por mês, esse é o teu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro. É doído isso, eu sei. Mas presta atenção, se você tivesse poder de ganhar mais, você não iria optar por ganhar mais? Então, o valor, escreve quanto você ganha. Escreve quanto você ganha no seu caderno. Esse é o seu nível de poder pessoal. Pode ser que você esteja ganhando um pouquinho mais do que seu nível de poder pessoal. E isso vai ser temporário. Vai ser bem temporário. Por quê? Porque logo a pessoa que está te pagando, ela vai perceber que ela está te pagando demais. E ela vai te demitir ou você tem que igualar o seu nível de poder pessoal. Pode ser que você esteja ganhando menos do que é o seu nível de poder, mas isso é temporário. Por quê? Porque logo a pessoa vai reconhecer o teu trabalho ou vai vir uma outra pessoa e vai te oferecer mais. Então, entenda isso. O nível de sucesso que você tem em qualquer área da sua vida, ele é totalmente igual ao seu nível de poder pessoal. E se não for agora, em algum momento, logo, logo, ele vai se equilibrar. Olha que poderoso isso. E como é que você faz para aumentar o seu nível de sucesso? Isso é que mudou a minha vida. Porque a gente não sabe o que fazer, a gente olha para tudo que é lado, a gente se questiona, a gente fica irritado, a gente fica nervoso, a gente está perdido, a gente está confuso, a gente não sabe o que fazer. E essa forma me revelou isso. Por quê? Porque você só precisa fazer duas coisas a partir de hoje. Só existem duas coisas com as quais você precisa se preocupar. Quais são essas coisas? Melhorar a sua atitude, que é o seu mindset, o seu modo de pensar, melhorar a sua atitude, e nós vamos aprender ao longo dessa série como fazer isso, mas primeiro você precisa aprender o que fazer, quais são os ingredientes, depois eu vou explicar como você vai melhorar a sua atitude. Depois eu vou mostrar como melhorar a sua aptidão, mas eu primeiro quero que você entenda essa forma. Então você só precisa, para aumentar o seu poder pessoal, você só precisa se focar em duas coisas, melhorar a sua atitude e melhorar a sua aptidão, que é aquilo que você faz. Agora, como você faz isso? Como você faz isso? Por isso a aula 1 foi tão importante. Eu comecei propositalmente pela aula 1. Ela pode não ter sido a aula mais impactante, porque a partir de agora, todas as aulas, isso é como a bola de neve. Cada aula que eu vou te passar, ela vai ser mais impactante. Por quê? Porque você vai acumulando conhecimento. Mas o que você faz? Na primeira aula, eu disse que você precisa definir o quê? Você precisa definir uma prioridade. Então, preste atenção. Eu vou trazer um pouco a minha história para criar um exemplo. Eu cheguei num momento na minha vida, em 2001, que eu tinha muito conhecimento. Eu já tinha estudado, lido, era muito conhecimento. Mas eu não conhecia essa fórmula. E eu não ganhava dinheiro. Quando eu conheci essa fórmula,
eu parei, presta atenção que é isso que você vai fazer, exatamente isso, você vai pirar agora. Eu parei e eu disse o seguinte, cara, qual é meu poder pessoal? Qual é o meu poder pessoal? Cara, eu conheço todos os filósofos, estudei filosofia, mas qual é o meu poder pessoal? Eu não tinha. Era como se tinha um monte de ingredientes em cima da minha mesa, mas eu não sabia o que fazer com isso, e provavelmente está acontecendo a mesma coisa com você. Você tem um monte de ingredientes sobre a sua mesa, você já estudou tanto, mas você não sabe o que fazer. Daí eu disse, mas qual é a minha aptidão? Aí eu pensei o seguinte, cara, eu preciso criar uma prioridade para mim. O que eu quero da minha vida? Cara, eu quero escrever livros. Sobre o quê? Sobre desenvolvimento, como eu quero ajudar as pessoas a trazer o melhor que elas têm dentro de si e trazer e jogar isso em cima da mesa para que elas possam vender, comercializar o melhor que tem dentro. A pessoa que consegue dar o melhor que ela tem dentro de si, ela é uma pessoa plena. E aí eu pensei, como eu vou fazer isso? E aí que veio a ideia, e essa ideia eu quero passar para você fazer a mesma coisa. Eu disse, quem é a melhor pessoa que existe no mundo? Napoleon Hill. Eu nunca tinha lido nada sobre Napoleon Hill, mas eu sabia que ele era o cara. E aí eu disse, bom, eu vou me tornar, essa era a minha prioridade. Eu disse, eu vou me tornar a pessoa que mais conhece de Napoleon Hill no mundo. Quanto tempo preciso disso, para isso? Eu preciso de 5 anos. Eu me dei 5 anos para me tornar a pessoa que mais conhece de Napoleon Hill no mundo. Essa foi minha prioridade. Aí eu disse o seguinte, qual a minha atitude que eu preciso desenvolver? Eu preciso ler muito, preciso ir atrás. Qual é a minha aptidão? Cara, eu sei pesquisar, eu gosto de ler, eu sei estudar. E aí eu tirei 5 anos, mas eu vou te dizer, em 2 anos a minha vida já tinha mudado. Por quê? Porque quando você alinha a sua aptidão com a sua atitude em torno de um propósito, que é, na verdade, a sua prioridade, o que acontece? Você não faz ideia, porque isso é cumulativo. E se hoje você está aqui, você tem um PPX, e se você começar a se focar em torno disso, eu chamo isso de criar um esforço organizado. O que é um esforço? Porque a maioria de vocês faz muito esforço, mas é um esforço desorganizado. Não é um esforço numa direção só. Por isso a pessoa diz, posso ter 2 prioridades? Cara, como é que tu vai ter 2 prioridades? Tu vai ter que desenvolver 2 aptidões? Atitude até funciona, mas tu vai ter que desenvolver 2 aptidões ao mesmo tempo? Eu não recomendo isso, mas preste atenção. Você melhora um pouco a sua atitude e você fica para trás na aptidão. Lembra que o poder pessoal é a soma da atitude e da aptidão. Então o que você precisa fazer? Você nunca vai andar em equilíbrio. Mas se você tiver muita atitude, mas você não sabe fazer nada, o seu sucesso, a sua atitude, ela não vai compensar a falta de aptidão. Então você tem que andar, mas isso vai se equilibrando aos poucos. E você vai, cada mês, cada ano, você vai avançando um pouco. Porque preste atenção. O que vai, lembra que aqui eu falei que a prioridade é o resultado que você quer?
O que vai te dar o resultado é o poder pessoal. E o que vai te dar o poder pessoal é a soma da sua aptidão e da sua atitude. Então, o que você precisa fazer é simples assim. O que você precisa fazer na sua vida? Você precisa definir uma prioridade, e aí você precisa desenvolver um esforço organizado, que é desenvolver a sua aptidão e a sua atitude em direção a essa prioridade. A pessoa diz, eu falei antes, a pessoa diz, mas eu inverti a pirâmide. E eu estou trabalhando sobre a minha paixão e isso só me deu prejuízo. O que te dá o resultado não é a sua paixão. É o seu nível de poder pessoal. Mas por que é tão importante você inverter a pirâmide, que é o que nós vimos ontem? Porque se você inverter a pirâmide, é muito mais fácil você desenvolver uma aptidão. Se você tem paixão pelo que você faz, é muito mais fácil você avançar na direção daquilo que você quer. Se você fizer isso, a partir, vamos supor, você já começa a pensar isso hoje. Você já começa a matutar isso. Você não pode esquecer essas palavras-chave. Mas você começa a pegar e a incorporar isso hoje, e até o final do ano, nós temos mais 32 princípios, como os 3 que nós vimos. A partir de 2023, a partir do início de janeiro, você vai ter uma clareza da direção e você vai ter clareza do que fazer. Eu estou te dando isso absolutamente de graça. Eu já falei que eu não vou vender produto nenhum no final dessa série. Essa série é única e exclusivamente para ajudar você a se organizar profissionalmente, para você criar performance, para você criar produtividade, para você entender, eu não ensino mais isso. Eu já parei de ensinar isso. Hoje eu ensino coisas mais profundas. Agora, o que acontece? Isso aqui, eu vi que as pessoas não ensinam. Mesmo as pessoas que ensinam sobre alta performance, as pessoas que ensinam sobre produtividade, elas não entendem isso na profundidade da coisa. Então preste atenção, a maioria de nós quer começar uma coisa, mas você tem obstáculos. Você não consegue superar as adversidades, mas por que isso? Imagine que isso aqui seja um gráfico, tá? Um gráfico da adversidade. Então vamos supor que você tenha um nível de adversidade 5. Você está andando, você quer subir aqui, mas você encontra uma adversidade de nível 5. Imagine que esse outro lado aqui fosse o gráfico do seu poder pessoal. Se você tem uma adversidade de nível 5 e o seu poder pessoal aqui é 3, essa adversidade é intransponível. Você não faz nem ideia de como superar essa adversidade. Agora tu imagina essa mesma adversidade de nível 5, mas o seu poder pessoal é do nível 10. Essa adversidade não faz nem cócega para você. Então não se trata do nível, do tamanho dos problemas. Se trata do tamanho do seu poder pessoal. Uma pessoa que tem um poder pessoal, se você tem muitos problemas na sua vida, muita dificuldade, muitas amarras, é porque o seu poder pessoal é muito pequeno. Não é que a sua vida é problemática. Não é que a sua vida é mais dura, é mais difícil. Não, você tem um nível de poder pessoal mais baixo. E o que seria esse nível de poder pessoal? É a soma da sua aptidão e da sua atitude. Então, tudo que você tem que focar, na verdade, você tem que focar nesses 3 pontos. Qual é a sua prioridade? O que você verdadeiramente quer alcançar ao longo dessa sua vida?
Eu me empolgo com isso porque eu sei que em 2 anos, no máximo, ou em 1 ano, se você criar um esforço organizado em torno dessa prioridade, em 2 anos, 1 ano, muitas vezes, 1 ano você já vai ver resultados incríveis. Mas em 2 anos, você vai transformar a sua vida. Eu fui criando esse esforço organizado. E presta atenção, eu tinha que trabalhar para comer, eu tinha que trabalhar para morar, mas eu usava o tempo extra que eu tinha, eu usava os momentos de folga que eu tinha, e eu criava esse movimento organizado em torno do Napoleon Hill. E quanto mais eu estudava, e quanto mais eu lia, e quanto mais eu pesquisava, eu lia tudo, pesquisava tudo, e aí tu começa a organizar o tempo, tu começa a organizar a energia, tu começa a organizar o capital, tu começa a organizar as relações, e tu começa a organizar, e quando vê, no final das contas, eu escrevi esse baita livro. Há anos, um dos mais vendidos na área de negócios no Brasil. Há uma década já. Mas quando eu comecei, eu nem pensei em escrever esse livro. As coisas, elas começam a acontecer quando você começa a se movimentar e a se organizar na direção certa. Agora, você sempre tem que ter em mente, não é só aptidão e não é só atitude. É a soma das duas coisas. Você pode ser o melhor vendedor do mundo, mas se você tem uma atitude, se você é preguiçoso, se você mente, se você não tem controle sobre as finanças, se você trabalha quando você quer. Porque existe uma coisa que eu quero que você entenda. Por que hoje em dia as pessoas buscam tanto autodesenvolvimento? Por que hoje em dia as pessoas buscam tanto desenvolver? Isso não existia antes. Eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria absoluta das pessoas tem escolhas. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas precisam gerenciar e liderar a si mesmas. E elas estão totalmente despreparadas para isso. A maioria delas está totalmente despreparada para isso. Vocês estão entendendo? Hoje você é o seu próprio líder, você é seu próprio gerente. As pessoas não dizem mais, ou pelo menos a grande maioria, as pessoas não dizem mais para você exatamente o que fazer. E aí você tem que se liderar, você tem que se gerenciar, e a maioria das pessoas está despreparado para isso. Então qual é a fórmula? A fórmula mágica que você precisa entender. Aptidão mais atitude é igual a poder pessoal. Tudo gira em torno do seu nível de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o seu mindset, a maneira como você pensa e aquilo que você sabe fazer. Eu não quero saber, meu amigo, minha amiga, onde você está. Eu não quero saber. Em 1, 2 ou 3 anos, você pode mudar completamente a sua realidade, só usando isso que eu ensinei hoje. Só isso. E o que isso significa? Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei qual... Para com isso. Isso é um problema de atitude. Isso é um problema de atitude. Eu vou explicar para você como você definir a sua prioridade, mas vamos por parte. Agora, o que eu quero saber é se você entendeu exatamente o que eu te expliquei aqui. Porque se você entendeu isso que eu te expliquei aqui, a segunda coisa que você precisa fazer, eu estou te implorando isso, porque eu quero que você prospere, eu quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você tenha uma vida mais leve, eu quero isso. É por isso que eu estou aqui numa sexta-feira de noite. Que eu espero isso de você, eu quero isso de você. Um dia eles fizeram isso comigo.
Eu quero fazer isso contigo. Então, se você entendeu isso, você nunca mais pode se desagarrar disso. Sempre pergunte, onde é que está o meu problema? Está na minha aptidão ou na minha atitude? Como é que eu vou... Porque o que acontece? Um esforço organizado... Eu vou explicar uma última coisa rápido, que é a coisa mais importante, talvez, que eu vou te explicar agora. Tudo na vida começa com uma ideia. Qual a ideia que você tem? Se você manter essa ideia por um longo tempo no seu coração ou na sua mente, essa ideia se transforma em um sonho. Se você cultivar esse sonho ele vai se transformar no quê? Esse sonho ele vai se tornar um propósito. Se você criar um esforço organizado em torno desse propósito, que é a sua prioridade, e esse esforço organizado é você melhorar a sua atitude e a sua aptidão, essa atitude e essa aptidão, elas vão criar um nível de poder pessoal necessário para desenvolver o seu propósito. E esse poder pessoal é que vai te levar ao sucesso. É simples assim. Claro como um cristal, diz o Marcelino. E é. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é real, é claro como um cristal. As coisas não são confusas. A maioria de nós confunde, cria confusão na cabeça. Eu vou te dizer, se você soubesse onde eu estava no dia que eu descobri isso que eu ensinei para você, e onde eu estava 2 anos depois, você não ia acreditar. Você não ia acreditar. Então, olha a Juliana, ela pergunta assim, por que o poder pessoal vem primeiro? Já não entendeu. Já não entendeu. Porque às vezes a gente tem dificuldade de prestar atenção. O poder pessoal, ele não vem primeiro. Sempre primeiro, vem a prioridade. Prioridade é de prioritário. Por isso que foi o primeiro princípio. Organize e execute em torno de sua prioridade. Porque se você não tem prioridade, você não consegue criar um esforço organizado, que é o aprimoramento da aptidão e da atitude. Vamos supor, você quer ser um violinista. Você quer ser um violinista. Você está aqui, o seu poder pessoal para tocar violino é 0. O que você tem que fazer? Você tem que desenvolver a aptidão. O que é desenvolver a aptidão? É aprender a tocar o violino. Agora, se você não define que você quer ser um violinista, como é que você vai desenvolver a sua aptidão? E para desenvolver a aptidão, você também precisa ir aprimorando a sua atitude, que é o seu modo de pensar. Muitas pessoas já têm uma atitude boa, mas a maioria de nós não, é uma atitude viciada pelo nosso condicionamento. Você é condicionado a não olhar para as coisas com clareza. Você é condicionado a fazer pergunta errada. Você é condicionado a... E isso nós vamos mudar. Nós temos 32 dias sobrando. A minha meta é te preparar a ferro e fogo até o final do ano. Não com conversa, não com retórica, com coisas práticas. O meu caderninho aqui, eu já vou encomendar 2 amanhã. Por quê? Entendeu? Então, o que acontece? Eu quero... A atividade para esse final de semana é a seguinte. Eu quero que você defina uma prioridade e que você examine o seu nível de poder pessoal em torno dessa prioridade. Por exemplo, se você quer ser um palestrante, qual é o seu nível? Só que tem um detalhe. O falso eu vai dizer que você é o bicho, que você é o cara. Como é que você sabe qual é o seu nível de poder pessoal?
O nível de poder pessoal é igual ao seu nível de sucesso. Então, olhe para o seu nível de sucesso que você vai ter o seu nível de poder pessoal. Se você quer saber onde você está hoje, olha o quanto as pessoas estão dispostas a te pagar pelo que você sabe fazer. Mas mesmo que você não esteja recebendo nada, esse não é o problema. Porque a mudança, ela acontece muito rapidamente. Se você se alinhar numa direção. E se você começar um movimento nessa direção. Porque uma coisa, eu sempre digo o seguinte, presta atenção. Isso é importante você entender nessa nossa trajetória. Presta atenção. Se a sua prioridade for essa aqui, então você agora está criando um movimento em direção a essa prioridade. Qualquer oportunidade que não está no caminho da sua prioridade, não é uma oportunidade. Vão aparecer oportunidades aqui. Eu quando comecei a estudar Napoleon Hill e eu não ganhava nada, eu estava zerado aqui, um amigo meu me ofereceu uma bolsa para fazer um mestrado em filosofia. Isso era uma oportunidade, mas eu poderia ter. E ele disse, eu me lembro, ele disse assim, cara, um mestrando dando aula ganha 5 mil por mês. Eu não ganhava 5 mil por mês ali, nesse momento. Eu ganhava muito menos. Mas isso aqui não era uma oportunidade para mim. Eu estava indo noutra direção. Então, toda oportunidade que não está alinhado com a sua prioridade, não é oportunidade. Agora, se você não está casado com esse aqui, com a sua prioridade, você fica se dispersando para tudo que é coisa, olhando para tudo que é lado. Por isso que é tão importante você definir essa prioridade. Isso não significa que essa prioridade é eterna. Eu hoje em dia já nem falo mais de Napoleon Hill. Já faz muito tempo que eu já passei Napoleon Hill. Não no sentido de importância, não estou medindo isso, mas digo assim, eu já sei tudo sobre Napoleon Hill. Eu não tenho mais o que fazer, eu já avancei, já fui para outros campos, mas a minha prioridade, ela passou, se Napoleon Hill estava aqui, a minha prioridade foi avançando, e eu fui avançando nesse sentido. Cara, isso é mágico, isso é poderoso. Aí eu fico às vezes olhando as pessoas com muita retórica, falando de coisas e não sei o quê. Isso também é importante, porque isso pode mudar a sua atitude. Mas o que você precisa é entender o que eu te expliquei hoje de noite. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. E a partir disso, nós vamos criando cada vez mais, avançando cada vez mais. Amanhã, nós vamos para o princípio 4. Amanhã, sábado, não temos tempo a perder. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter sucesso? Ou você quer continuar nesse mesmo ritmo que você está em 2023? Ou você quer ganhar dinheiro? Então não espere para começar a planejar a sua vida em janeiro. É muito tarde. Mude, esteja pronto. Janeiro você já vem com uma outra pegada. Tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu vou deixar lá no feed a frase do dia. Eu quero que você comente, continue colocando suas dúvidas, suas perguntas lá. Eu vou respondendo e isso me ajuda a organizar os conteúdos, a responder as questões e vamos para cima. Cara, eu vou te dar 35 dicas, orientações claras como a de hoje. É impossível que 2023 não seja assim um ano explosivo na sua vida, positivamente. Tamo junto, forte abraço.